Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que a gente pode estar juntos de novo para poder compartilhar do Evangelho, para poder orar, para poder cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor Deus é a razão da nossa vida e é por isso que nós nos reunimos juntos, mesmo na distância, mas através desta ferramenta preciosa, para que juntos possamos adorá-lo e cultuá-lo, como o Senhor merece. Portanto, eu louvo a Deus por poder entrar na sua casa mais uma vez e junto com a sua família nós adoramos ao nosso Deus. E eu queria convidar você nessa hora a que a gente fizesse uma oração junto, dando início então a esse tempo de celebração, de culto ao nosso Deus. Convido você, se você puder, fechar os seus olhos, que eu vou orar nesse momento. Nosso Deus, o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é aquele que sustenta-nos, o Senhor é aquele que orienta-nos, o Senhor, como diz a Tua palavra, é no Senhor que nós vivemos, andamos, nos movemos, existimos. Nós não teremos vida ou não teríamos vida se não fosse pela Tua graça, se não fosse o Senhor nos criar, nos dar vida, nos dar o sopro de vida, trazer sobre nós a Tua presença. Obrigado, Deus querido, porque é o Senhor quem torna possível a nossa existência. E mais que isso, é o Senhor quem torna possível termos uma existência bendita, bem-aventurada, longânima. Ó Pai, que a nossa vida, que aqueles que estão aqui agora participando desse momento tenham esta mesma consciência de que a vida não tem nenhum sentido, propósito, significado, prazer, satisfação, senão o Senhor, senão pelo Senhor, se o Senhor não estiver conosco. E por isso nessa hora queremos declarar que nós o amamos, que nós precisamos de Ti, que nós somos dependentes do Senhor para tudo. Obrigado por esse tempo, por esse momento de comunhão, obrigado por esse tempo de reflexão da Tua palavra, obrigado porque podemos orar, porque podemos, ó Deus, ter a liberdade de Te cultuar, podemos cantar louvores ao Senhor. Que a nossa vida sempre externe aquilo que o Senhor representa para nós e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Abençoa-nos, Deus, nesta hora, abençoa estes queridos e amados irmãos e irmãs que estão participando deste momento. Que a Tua palavra encontre seus corações, alcance suas vidas, que a Tua presença cheia de glória inunde a vida deles e seus lares, e assim que o Senhor seja exaltado. Nós oramos agradecidos e bendizemos o nome do Senhor. Amém, ó Deus. Dando continuidade a esse tempo, nós vamos louvar o nosso Deus através de uma canção com o grupo de louvor, e eu convido você a fazer isso. Eleve a tua voz a Deus, eleve o seu coração à presença do Senhor. Vamos bendizer e cultuar o nosso Deus. Santo, Santo, Santo.
É uma tremenda alegria a gente poder render louvores ao Senhor, e louvar a Deus é expressar através de canções aquilo que de fato Deus é, quem Deus é e aquilo que Deus representa para nós. Que Deus seja de fato o Senhor da sua vida, seja o seu Salvador, seja aquilo que você tem de mais precioso e essencial para a sua vida. E assim que a sua vida seja um louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa hora eu queria convidar você então para nós meditarmos na palavra do nosso Deus, e a nossa mensagem hoje está baseada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 15. E nós vamos expor a mensagem aqui, o texto aqui, e você pode acompanhar pela televisão, aí, pelo seu computador, ou se você quiser abrir o seu celular ou a sua Bíblia em casa, fique à vontade. Vamos ler o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. E o texto nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de curar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra bendita, essa palavra preciosa. Nós estamos vivendo tempos bem confusos, tempos bem complicados, na verdade. As pessoas não se entendem e, ao mesmo tempo, todo mundo se tornou especialista em alguma coisa, né? O ser humano ele se acha muito sábio para fazer as coisas ou para entender as coisas, né? Mas a gente acaba notando que ele acaba confundindo conhecimento com sabedoria. Ter algum conhecimento cognitivo ou adquirido não significa que a pessoa é sábia. É fato que todo ser humano, que a busca pela sabedoria, ela faz parte do instinto criacional que o ser humano tem. A gente não pode esquecer que a Bíblia diz que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que há aspectos do ser de Deus que Deus comunicou ao homem. E um desses aspectos, na devida proporção, é a sabedoria. Deus deu sabedoria ao homem na sua devida proporção. Acontece que a sabedoria que nós teríamos naturalmente para viver essa vida, para conduzir essa vida, ela foi afetada pelo pecado, ela foi corrompida pela queda. A queda, o pecado, ele afetou toda a estrutura humana. Todo ser humano é afetado pelo pecado, inclusive essa percepção sobre a verdade da realidade a qual nós vivemos, e não podemos esquecer que, principalmente, nós perdemos a percepção real da verdade divina e do ser de Deus. O que eu quero dizer com isso é que a maneira como nós enxergamos a existência, a maneira como a gente se relaciona com o aspecto existencial, tanto quanto a forma como a gente se relaciona com a realidade divina, o ser de Deus, tudo isso foi alterado, foi afetado pelo pecado que está na nossa vida.
O reverendo Emílio Garofalo Neto, ele diz que a sabedoria é a percepção e o entendimento corretos da realidade. Olha que fantástico essa frase, essa ideia que ele traz. A sabedoria é a percepção e o entendimento corretos da realidade. Nós perdemos isso com a queda, infelizmente. E é por isso que nós vivemos hoje um tempo de tanta confusão de ideias, tanta confusão de opiniões. É por isso que a gente vive hoje um tipo de vida que está longe daquilo que seria o ideal que Deus tem para a minha vida e para a sua vida de forma geral. Principalmente porque nós nos distanciamos de Deus, que é o único que pode nos conduzir a uma percepção real, verdadeira sobre a vida, sobre a existência e principalmente sobre nós mesmos. Esse distanciamento nos atrapalhou nisso e a gente precisa voltar a essa proximidade com Deus para ter esta restauração da percepção da vida, essa sabedoria que nos foi retirada ou corrompida por conta da queda. Provérbios, capítulo 9, verso 10, ele nos mostra exatamente essa ideia. Ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. De maneira bem simples, o que esse texto quer dizer é que aquele que se aproxima de Deus e que tem um coração temente ao Senhor, ele está mais habilitado a entender como as coisas funcionam, entende? É mais ou menos isso que esse texto quer dizer para nós. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais temor a Deus, mais nós encontramos em Deus sabedoria para nos relacionar com a vida e com o todo dela. A gente precisa aprender a viver. Melhor dizendo, a gente precisa reaprender a viver. E nós precisamos da sabedoria divina para conduzir essa vida que Deus nos deu, principalmente nesses tempos que nós vivemos. E os livros de sabedoria, eles nos ajudam muito nisso. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria do Antigo Testamento. O nome Eclesiastes, em hebraico, ele sugere um tipo de sabedoria pública que deve ser aproveitada por todo tipo de pessoa indistintamente. Essa é a ideia por trás do nome Eclesiásticos, uma sabedoria pública que todos precisam ter, ou que todos deveriam ter. É interessante que, se você pegar os livros de sabedoria, no Velho Testamento são 5, de Jó a Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou em algumas Bíblias, Cântico dos Cânticos. Esses livros de sabedoria, eles têm uma característica bem distinta, bem peculiar, diferente, por exemplo, dos livros proféticos. Uma profecia, por exemplo, quando alguém vai falar uma profecia, quando um profeta vai dizer uma profecia, a profecia soa como que um tipo de aviso. Normalmente o profeta diz, assim diz o Senhor, né? Mas os livros de sabedoria, eles soam como um tipo de um conselho de um pai para um filho. Por exemplo, Provérbios, que é um livro de sabedoria, usa muito essa linguagem, ouve filho meu. Né? Então, a ideia dos livros de sabedoria é a ideia de um sábio que ensina alguém qual o melhor caminho a seguir. E quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, você vai perceber, se você não leu, leia o livro de Eclesiastes. Eclesiastes nos lembra que a vida não funciona de maneira regular. Eclesiastes vai mostrar para a gente que a vida saiu fora do normal. Não dá mais para olhar para a vida como uma receita de bolo. Faça isso, 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 que o resultado final sempre vai ser esse. Não é assim. Assim, a sabedoria bíblica, ela nos ajuda muito a nos relacionar com esse mundo conturbado e diverso ao qual a gente está vivendo. A vida se tornou complicada demais, complicada mais do que deveria. E por isso, então, nem sempre seguir os passos certos nos leva a um lugar esperado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar os passos certos, mas estou dizendo que a vida se tornou muito mais conturbada, mais complicada e, portanto, mais difícil, mesmo quando nós damos os passos certos e esperamos determinados resultados. Portanto, a gente precisa olhar para a sabedoria bíblica para que a gente possa entender como a vida funciona. E é dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto todo que a gente levantou aqui, é que eu queria meditar com você sobre o seguinte tema nessa hora. Sabedoria para vivermos em tempos difíceis.
Sabedoria para vivermos em tempos difíceis. E o primeiro ponto que esse texto nos traz é que precisamos de sabedoria para discernir cada tempo que nós vivemos. O texto diz assim: para tudo há uma ocasião certa, um tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A gente precisa de sabedoria para discernir cada tempo que nós vivemos. É interessante a gente olhar para a palavra de Deus, porque Salomão deseja despertar a nossa atenção para a importância da gente interpretar cada uma das situações da nossa vida com muita clareza, com muita lucidez. Quando a gente não consegue discernir as situações que a gente vive, o tempo que a gente vive, a gente não consegue então compreender melhor as situações indesejadas. A gente não consegue, por exemplo, superar os obstáculos que aparecem e aproveitar melhor as oportunidades, porque todo tempo difícil, toda situação, mesmo nas crises, sempre são geradoras de oportunidades. Aqueles que não discernem bem os tempos, a vida, eles tendem a somatizar amarguras. Eles tendem a desenvolver temores e enfermidades psicológicas justamente por causa dessas realidades que se tornam assustadoras para eles. E também eles acabam se encolhendo e acabam desperdiçando as oportunidades que aparecem. É verdade, a gente não pode negar isso, né? Os tempos são difíceis. As notícias, cada vez que a gente ouve uma notícia, nenhuma delas traz expectativas de melhoras para a gente. Mas preste atenção numa coisa: a gente não pode viver criando ambiente de caos. Para você entender o que eu quero dizer isso, com criar ambiente de caos, eu quero te lembrar como aconteceu no começo dessa pandemia. Lembra? O povo todo foi para o supermercado e começou a estocar comida como se o mundo fosse acabar. Isso é criar ambiente de caos. E a gente parece que vive criando ambiente de caos o tempo todo. Isso é falta de discernimento diante dos tempos que a gente vive. Outro exemplo são as redes sociais. As redes sociais se tornaram um campo fertilíssimo de disseminação de caos. A gente precisa parar de ficar insuflando as pessoas nesse sentimento de beligerância que está acontecendo, um sentimento de guerra. Você abre rede social, você só vê gente insuflando o outro, insistindo com o outro, parece que está criando um ambiente de guerra para a gente. É pernicioso isso. As formas como se fazem críticas ou se fazem defesas aos governos, e aí eu falo aos governos, não só a respeito do governo atual, mas também aos que foram, não tem ajudado em absolutamente nada, gente. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser críticos em relação à situação. Eu estou apenas dizendo, no meu modo simples de eu ver, que isso mais atrapalha do que ajuda. A gente precisa ter discernimento diante do tempo que a gente está vivendo e saber como se portar diante do tempo que nós estamos vivendo. Porque ficar jogando palavras ao léu não tem ajudado em nada, pelo contrário, tem produzido mais desânimo, mais incerteza, mais insegurança. A gente vive um tempo que a gente precisa reaprender a viver e se faz urgente a sabedoria para discernir esses tempos. É óbvio que nada disso que a gente está vivendo é novo. Salomão, aqui, ele vai citar várias situações diferentes que exemplificam fatos da vida que nós podemos encontrar pela frente a qualquer momento. Ele vai citar aí 14 pares de situações. Ele não está esgotando o assunto, apenas exemplificando o que a gente pode encontrar na vida. Ele fala sobre nascer e morrer, ele fala sobre plantar e arrancar o que se plantou, ele fala sobre matar e curar, sobre derrubar e construir, chorar e rir, entristecer, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, exatamente o que a gente está vivendo, né? Tempo de procurar e tem tempo de esquecer coisas, tempo de guardar coisas, tempo de jogar coisas fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz.
Talvez seja isso que o Salmo 90, verso 12, quer nos dizer quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. A nossa vida é muito curta em comparação à eternidade, por isso nós precisamos olhar para Deus, para que Ele nos ensine como nos conduzir durante os dias de vida que a gente tem nesse mundo. Entenda uma coisa, não é a idade cronológica que define o quão sábio uma pessoa é ou não. A gente tem muita gente mais velha por aí que é irresponsável, que é cabeça dura. Tanto quanto os jovens acham que sabem tudo. Né? Tanto quanto os jovens acham que são imortais. Né? A sabedoria, ela tem a ver com as ações que se tem a partir da percepção da vida, a partir do entendimento do momento que se vive, como você trata eles, como você lida com eles. Por isso nós precisamos muito de sabedoria e nós só podemos ter sabedoria no Senhor. Você não encontra isso em livro, os coaches não vão te ensinar isso. Veja como é que a gente precisa de discernimento para viver os tempos que a gente vive. Vou citar 2 textos aí para você, vai ser mostrado para você aí. O primeiro deles é Provérbios. Provérbios capítulo 13, verso 21, diz assim: a desgraça persegue os pecadores, a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Sabe o que Provérbios está dizendo aqui? Provérbios está dizendo que a vida segue o seu curso normal, regular, como uma receitinha de bolo. Ele está dizendo assim, olha, a desgraça vai perseguir pecadores, mas o justo, o servo de Deus, ele vai caminhar bem, ele vai ser recompensado com o bem. Pergunto para você, é assim que acontece? Agora veja o outro texto. O outro texto é Eclesiastes capítulo 7, verso 15. Ele diz assim: há justos que perecem na sua justiça e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Qual que parece mais com a vida da gente? O Provérbios que diz que a desgraça persegue os pecadores e que os do bem são recompensados? Ou o Eclesiastes que diz que tem justo que perece, que morre mesmo com a sua justiça, enquanto aqueles que vivem da maldade parece que têm os seus dias mais longos? O que Eclesiastes está mostrando para a gente, diferente de Provérbios, é que a vida, por conta da queda, ela se tornou a ser irregular. A vida fugiu da normalidade. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A vida deveria ser regular como receita de bolo. É isso que Provérbios está dizendo. Mas por causa do pecado, ela se tornou fora do prumo. Por causa do pecado, ela está cheia de percalços. É isso que Eclesiastes está dizendo. Esses 2 textos estão te contradizendo? Não. Lógico que não. Eles apenas estão nos mostrando como a vida deveria ser e como a vida passou a ser. Como a vida deveria ser como ideal e como a vida se tornou. E é por isso que eu e você precisamos buscar sabedoria no Senhor, para discernir os tempos, para discernir a vida, para lidar com a vida, para aprender os modos de se lidar com ela. Percebe o que eu quero dizer com tudo isso, meu querido irmão e minha irmã? Se não buscarmos a Deus como a fonte de toda a sabedoria, aquele único que pode nos dar a capacidade, o discernimento para entender a como lidar com a vida, o resultado disso sempre vai ser desorientação, frustração e sofrimento. Como diz Amós, busquem a Deus e vocês viverão. Mas um segundo ponto desse texto, para a nossa meditação, é que nós precisamos de sabedoria para discernir ou para definir os propósitos da vida. O verso 9 e o verso 10 diz assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. O foco de Salomão aqui, a ideia de Salomão com essa pergunta é apenas questionar a respeito dos excessos. Por que vivemos uma vida de excessos? A vida se tornou, irmãos, um fardo para as pessoas porque elas perderam o foco, o propósito pelo qual elas vivem. Há um tempo atrás, eu assisti, você deve ter visto também, um programa de TV que dava oportunidades a jovens profissionais a conseguirem uma vaga de emprego e até a sociedades em empresas de renome, tanto nacional quanto internacional. E num desses episódios foi feito algumas perguntas para esses jovens profissionais. E eu achei interessante porque 2 delas eram as seguintes:
onde você quer estar daqui 10 anos? Essa era uma delas. E a segunda pergunta que eu me lembro é, onde ou como você se vê daqui a 50 anos? Isso não está perguntando para alguém de 70 anos, de 50 anos. Está perguntando para jovens que estão começando no mercado de trabalho e que têm uma ânsia de vida pela frente. Tinham aí os seus 20 e poucos anos no máximo. Onde você quer estar daqui a 10 anos ou onde ou como você se vê daqui a 50 anos? Preste atenção, o propósito da vida é que vai definir a sua motivação. Via de regra, as pessoas têm sido motivadas pela vaidade, pelo orgulho, pelo bem-estar e até mesmo pela avareza. E em qualquer desses casos, o resultado final disso sempre vai ser cansaço. Você acha que eu estou exagerando? Pergunte, por exemplo, quando a gente fala de casamento, se a gente perguntar para os jovens hoje, por que, aqueles que querem, obviamente, né? Por que eles querem se casar? Sem medo de errar, eu tenho quase que certeza que a maioria deles vão dizer porque eles querem satisfazer as suas necessidades emocionais. Porque eles querem satisfazer a necessidade dos seus desejos sexuais. Percebe? Está fora daquilo que a gente disse, que tem sido motivados por orgulho, por vaidade, por bem-estar. Não está. É isso mesmo. As pessoas são motivadas por isso. A falta de um propósito maior na vida das pessoas tende a tornar a vida um grande vazio. Sabe por quê? Porque vamos imaginar esse jovem que queira se casar por satisfazer os seus desejos sexuais. Tudo bem, ele vai e se casa, ou ela vai e se casa. Eles vivem a vida no começo, né, de uma atividade sexual. Mas e aí? Se você se casar só por necessidade sexual, você não precisa se casar para isso no mundo que a gente vive. Infelizmente. Você entende? Se a nossa vida não tiver um propósito maior, se você não se casa por causa de um propósito maior, se você não tem uma profissão por causa de um propósito maior, a vida vai se tornando um grande vazio. Ela vai te levar à depressão, leva as pessoas a tirar a própria vida. Por quê? Propósito é aquilo pelo qual vale a pena você viver ou morrer. Propósito tem a ver com o que você está disposto a ganhar ou até perder ao longo da vida. Propósito é o que você faz, ou que faz parte da sua identidade, é quem você é, tem a ver com aquilo que norteia a sua conduta. Propósito não tem a ver com dinheiro, com status. Propósito tem a ver com aquilo que te faz ser pleno, ser feliz, mesmo que não haja dinheiro, mesmo que não haja nem aplausos. É isso que propósito tem a ver. O resto é cobiça, o resto é ganância, o resto é soberba. É tentativa de ser feliz, é tentativa de ser realizado, é tentativa de ser satisfeito, fora daquele que pode nos fazer felizes, realizados e satisfeitos. As crises, como a pandemia, por exemplo, elas têm um grande poder de revelar principalmente o que está no nosso coração. Qual é o foco da nossa vida? Qual é o propósito da nossa existência? O Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus tem uma conversa com uma mulher ali, que tem o nome de mulher samaritana. E aqui o texto diz que aquela mulher já tinha passado por 4 casamentos, e ela estava num outro relacionamento que não era certo. E tudo isso por quê? Porque ela queria ser feliz. Mateus capítulo 19, do verso 16 em diante, tem um jovem rico, cheio de posse, que chega para Jesus e quer saber de Jesus como é que ele faz para receber a eternidade. Jesus fala assim, faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. E o texto diz que ele saiu entristecido, porque ele era possuidor de muita riqueza. Jesus mostrou para aquele jovem, sabe o quê? Que a sua vida estava aprisionada ao seu dinheiro. Entende? Propósito, realização e felicidade não tem a ver com quantidade de dinheiro. Propósito, realização, felicidade não tem a ver diretamente com relacionamento com pessoas interpessoais. Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus alertou para não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque ele diz assim, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. O que eu quero dizer com isso, e isso é muito importante, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua família, não são as suas realizações, não são as suas conquistas que vão trazer para você sentido e um sentimento de realização.
Você quer ver um exemplo? Depois você lê aí, você está no Eclesiastes capítulo 3, volta um pouquinho a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 2, leia Eclesiastes 2, do verso 3 ao verso 11, e veja o que Salomão fez, e veja a conclusão que ele chegou. Se Jesus Cristo não fizer parte da nossa vida, se o nosso foco, se o nosso propósito não for o Senhor, nada, absolutamente nada desse mundo pode trazer isso para você. A sabedoria bíblica, ela diz que o nosso senso, no nosso senso de valor, Deus deve estar acima de qualquer coisa. Preste atenção, Deus não tem que ser primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê? Porque depois do primeiro lugar vem o segundo lugar. E num pódio, o primeiro lugar e o segundo lugar estão muito próximos uns dos outros. Numa corrida, o que define quem foi primeiro e quem foi segundo lugar numa corrida são milésimos de segundos. Sabe o que a sabedoria bíblica quer mostrar para a gente? Que no nosso valor, Deus está acima de qualquer coisa, numa distância incomparável a qualquer coisa, e aquilo que vem depois, que compõe as nossas vidas, estão a quilômetros e quilômetros cósmicos de distância, porque não há como comparar o Senhor com as outras coisas. O apóstolo Paulo disse que aprendeu o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. Sabe qual foi? Ele aprendeu o propósito da vida dele. Ele diz em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso é propósito de vida. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Se você acha que o propósito da sua vida é enriquecer, você vai morrer tentando. Se você acha que o propósito da sua vida é construir uma vida com fundamentos, com subsídios para se ter uma velhice tranquila, você vai morrer e não vai ver isso. Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Por causa desse propósito do apóstolo Paulo, ele considerou todas essas coisas que os homens acham importantes, status, reconhecimento, dinheiro, como estrume. Porque é isso que ele diz. Está lá em Filipenses capítulo 3, verso 8. E veja que interessante, no final da sua vida, o apóstolo Paulo não tem nenhum tipo de lamentação sobre a vida que teve. E aí ele faz uma declaração de quem vai receber o prêmio que o propósito da vida lhe trouxe. Está lá em 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, e diz assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é o tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Portanto, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele chegou ao final da vida dele, ele pode olhar para trás e ficar feliz, não porque ele não errou, não porque alguma coisa não deu certo na vida dele, não é por isso, mas é porque o propósito da vida dele se cumpriu. Ele viveu a sua vida para a glória de Deus. Então, na medida que nós entendemos que a vida não encontra felicidade à parte de Deus, à medida que nós entendemos que somente Deus nos dá propósitos reais, à medida que nós entendemos que vivemos por causa dele, para honrar a Deus e para exaltá-lo com a nossa vida, então não fará diferença se nós moramos num palácio, se nós moramos numa casinha muito simples. Não fará diferença se você trabalha numa multinacional ou se você trabalha numa empresa de fundo de quintal. Não fará a menor diferença se nós temos muito dinheiro ou se nós temos pouco dinheiro. Porque o que nos satisfaz não são essas coisas, mas a consciência de saber que onde estivermos, independente do que fazemos, a nossa vida sempre encontrará o prazer total, o descanso e a alegria e a sua satisfação no Senhor. Portanto, você ganhando muito ou ganhando pouco, quem te dá a satisfação, a plenitude da vida e a alegria é Deus. Não é por nada dessa terra. Você nasceu para viver para a glória de Deus. Você nasceu para ser completo quando você tiver uma relação com Deus. E enquanto não viver assim, você nunca vai ser realizado. Portanto, aí, quem melhor para te dizer o que é melhor para você, senão aquele que te criou? Quem melhor para te dar o que é melhor para você, senão aquele que criou todas as coisas? Quem melhor
para te orientar em qual o melhor caminho a seguir, senão aquele que é o caminho, é a verdade e a vida. E quem melhor para querer o que é melhor para você, senão aquele que te ama incondicionalmente? O seu foco, o seu propósito de vida está em Deus. Fora dele é uma vida de buscas, de vazio e de insatisfação. De novo, relembrando Amós, busque a Deus e vocês viverão. Isso nos leva então ao último ponto dessa mensagem. O ponto 3 dessa mensagem nos diz que a verdadeira sabedoria nos faz ansiar pela eternidade. Verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É muito importante nós notarmos no texto bíblico, onde Salomão mais fala sobre tempo presente, sobre situações que existem debaixo do sol. E aí ele vai nos chamar a atenção para a eternidade. A vida, ela não é apenas um contar de dias. Você não pode viver a vida pensando, hoje eu estou com 46 anos, fazem 46 anos que eu vivi, quantos mais eu vou viver? Pensar que a vida se resume apenas a isso é muito pequeno. Pensar apenas que a vida se resume a esses tempos difíceis é muito pequeno. Pensar que a vida se resume apenas a esse tempo de existência nosso nesse mundo é chegar à conclusão que estamos mais perdidos do que podemos imaginar. Pensa comigo uma coisa, não faz sentido viver essa vida com todas as suas demandas e ela simplesmente terminar com morte. Ou você acha que isso é normal, que isso é tranquilo assim? Qual a finalidade de você viver uma vida com propósito e com discernimento dos acontecimentos, como a gente falou até aqui, que são os 2 pontos da mensagem, se você vai morrer, se tudo vai acabar, se não há quem a gente prestar conta de nada, não faz sentido isso. Então não faz o menor sentido você viver uma vida com ética. Não faz o menor sentido você viver uma vida íntegra. Não faz o menor sentido você viver uma vida que se preocupe com os outros. Basta simplesmente, porque nós vamos morrer e vai acabar tudo mesmo, então basta simplesmente você viver uma vida para você. Uma vida que procure a sua própria alegria, a sua própria satisfação, o seu próprio contentamento. A gente sabe que infelizmente tem gente que vive assim, não tem jeito. Não se importar, não desejar a eternidade com o Senhor. Isso é insensatez, isso é loucura. É não entender realmente nada sobre a vida. É isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, verso 20 e 21, ele diz assim: mas Deus lhe disse, é Jesus falando, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Lá em Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Bíblia é muito clara quanto à eternidade. A eternidade existe, ela é real. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, no seu livro O Peso da Glória, ele diz que nós não fomos criados para nos tornarmos espíritos desencarnados, mas para termos um corpo novo. A Bíblia não diz que haverá uma destruição no fim do mundo e que a morte é o fim da linha e que os nossos corpos vão se desintegrar na sepultura simplesmente. Não está na Bíblia isso, não é isso que vai acontecer. Pelo contrário, a Bíblia fala de renovação de novos céus, de nova terra, fala de um novo corpo transformado sem as dores e sem as misérias dessa vida afetada pelo pecado, fala que todos os prazeres de uma forma reconciliada, regenerada e purgada de todos os requisitos e sombras do mal, é isso que a Bíblia diz. Assim será a eternidade para aqueles que tiverem as suas vidas entregues e transformadas pelo poder de Deus através de Jesus Cristo. Para os outros também haverá eternidade, mas em sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que você faz hoje ecoa pela eternidade, sim, é verdade.
Você precisa pensar que a sua vida não se resume apenas a isso, mas tem a eternidade para ser vivida. Portanto, viver a nossa história de vida, sem um referencial seguro de eternidade, pode gerar para a gente sentimentos indesejados. Por exemplo, o desespero pela morte. Tem gente que morre de medo da morte. A morte é uma grande inimiga do homem, é um fato. O homem não nasceu para morrer fisicamente. A morte física é consequência do pecado na humanidade, mas Cristo Jesus resolveu o problema da morte, morrendo na cruz do Calvário por nós, ressurgindo dos mortos para mostrar para nós que assim como Ele ressurgiu, nós também. Mas viver essa vida sem um referencial seguro de eternidade nos leva a uma vida obstinada, a viver uma vida sem freios morais, a viver uma vida buscando prazer pessoal. É aquela filosofia hedonista que diz comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou aquela filosofia moderna que diz vamos curtir a vida, porque a vida é curta. Paulo, ele escreveu que a busca pelo prazer é uma característica daquelas que negam a ressurreição e a vida eterna. E aí ele vai falar lá em 1 Coríntios 15, 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas quando Paulo vai defender a doutrina da ressurreição como uma doutrina central do cristianismo e sabendo que os mortos então ressuscitam, Paulo afirma que nós devemos viver com a expectativa da ressurreição e do julgamento final com o seguinte texto lá em 1 Coríntios 15, versos 16 a 20 e 51 a 54. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero que você acompanhe a leitura aí, vai ser projetado para você. Diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída, a vitória é completa. Veja, Paulo está desenvolvendo essa ideia de ressurreição, de vida após a morte. E ele está desenvolvendo isso na expectativa de eternidade. Mas a gente não pode esquecer que a eternidade também tem a ver com o julgamento final. E, segundo aos Coríntios 5, 8 ao 10, eu vou ler aqui para você, diz assim: acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece. Segundo aos Coríntios 5, 8 ao 10. Nós precisamos viver a vida com a perspectiva segura de eternidade com o Senhor. E isso implica em ter sabedoria para viver nessa vida assim. Para Paulo, estar vivo ou morto não fazia a menor diferença para ele. Para ele, ele sabia que em qualquer um dos casos, a sua vida está em Cristo. E se morrer, ele vai estar com Cristo. É por isso que ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para você, meu irmão, minha irmã, como é que você tem vivido a sua vida hoje? Você tem sabedoria, tido sabedoria para discernir o dia a dia? As situações que a gente está vivendo, ou você está sendo levado pela onda? Ou você está sendo simplesmente inundada de informações inúteis e você tem simplesmente deixado a sua mente ser dirigida por tanta informação conturbada diante do mundo conturbado que a gente está vivendo, uma sociedade complicada como a nossa? Você tem sabedoria para entender que a sua vida é uma vida com um propósito muito maior do que simplesmente você trabalhar aí na igreja, buscar os seus prazeres?
Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si mesmas, não. Mas se a nossa vida for para viver em função disso, ela está errada. Isso se tornou pecaminoso. Principalmente porque nós perdemos o foco da eternidade. A Bíblia nos afirma que nós somos seres eternos. E assim que os nossos olhos se fecharem para essa realidade, imediatamente elas se abrirão para uma outra, a eternidade. É um piscar de olhos. É isso que é a morte para o cristão. A questão é, onde é que você vai passar a eternidade? Segundo a Escritura, todos aqueles que se unirem a Cristo em vida passarão a eternidade com Ele. Por quê? Porque Jesus Cristo garantiu essa bem-aventurada eternidade para todos aqueles que nele crêem. E eu repito o texto de Amós 5:6. Busquem a Deus e vocês viverão. Concluindo então assim essa mensagem, ignorar a sabedoria encontrada em Deus e não se deleitar com a própria vida é fazer a pior escolha para viver. É negligenciar a esperança que a eternidade traz, é se conformar com o caos quanto aos tempos e viver vazio quanto ao propósito da vida. Portanto, a sabedoria para viver em qualquer tempo está ligada necessariamente à consciência da graça e do amor de Deus, da salvação e da segurança encontrada em Jesus Cristo e do consolo e da orientação que o Espírito Santo de Deus traz a nós. Portanto, sabedoria para viver em qualquer tempo é sabedoria para discernir os dias que nós vivemos, é sabedoria para definir o propósito da vida, o motivo pelo qual você vive, e é sabedoria também para viver à luz da eternidade. Que Deus nos abençoe com a sua maravilhosa graça. Vamos orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós precisamos da Tua sabedoria. Nós precisamos da Tua graça, da Tua compaixão. Nós precisamos, Deus, do Teu amor em nós. Ó Deus, perdoa-nos quando tentamos viver a vida a partir dos nossos princípios e valores pessoais, porque eles não têm nos levado a lugar algum. Perdoa-nos, ó Deus querido, quando nos falta sabedoria para entender aquilo que estamos vivendo. É difícil, sim. A vida tem sido conturbada. Nós não temos tido paz para viver, para planejar. E exatamente por isso nós precisamos da Tua sabedoria. Exatamente por isso nós precisamos nos aproximar de Ti, ó Deus. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor, a nossa vida será exatamente como aquilo que estamos vivendo, um caos, uma desordem. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos sabedoria para viver essa vida. Mas essa sabedoria, ela é fruto da consciência de que nós vivemos para um propósito maior. A nossa motivação não é o nosso dia a dia. A nossa motivação está no propósito pelo qual nós somos criados. Nós não fomos criados para ser ricos. Nós não fomos criados para ser felizes. Nós não fomos criados para ter uma família feliz. Nós não fomos criados para ter um emprego bom e maravilhoso. Nós fomos criados para viver para a Tua glória. E quando nós vivemos para a Tua glória, pouco importa se somos ricos ou pobres. Pouco importa, Senhor Deus, se moramos numa casa grande ou numa casa pequena. Quando estamos no Senhor, quando a nossa vida visa trazer a Tua glória, Senhor Deus, a nossa família vai muito bem. O nosso trabalho vai bem, independente de onde trabalhamos, porque não são eles que nos trazem alegria, não são eles que nos trazem propósito de vida, é o Senhor que nos traz. Esta é a grande confusão da humanidade, querem encontrar fora aquilo que só o Senhor pode trazer. E quando estamos separados do Senhor, nós não encontramos satisfação em nada daquilo que nós estamos inseridos, nem mesmo na nossa família, nem mesmo no melhor trabalho que possamos ter. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver essa vida com os olhos na eternidade. Ajuda-nos a viver essa vida, Senhor Deus, entendendo que a nossa vida ela não se limita apenas a este mundo caotizado, quebrado, caído, mas a Tua palavra diz que a criação toda anseia pela restauração. O Senhor voltará, o Senhor buscará o Teu povo, aqueles que viveram esta vida conturbada, mas sempre com o coração em Ti. Ajuda todos nós, todos nós, o mundo, a sociedade, o nosso país, todos nós precisamos da Tua graça para nos tirar desta condição.
mas mesmo quando esse tempo mal passar, que o Senhor nos dê a percepção de que ainda assim a nossa vida precisa estar inteiramente ligada ao Senhor. Assim nós oramos, e eu peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração de todos, e que o Teu Espírito Santo aplique esta mensagem no coração de todos. É no nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.